Grande assunto nesse momento, aqui no nosso país, nessa quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, é a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular todas as provas obtidas a partir da delação da Odebrecht. Ele disse que a prisão de Lula, Dias Toffoli disse, abre aspas, foi um dos maiores erros judiciários da história do país. Toffoli reconheceu um pedido da defesa de Lula e declarou que as provas obtidas a partir do acordo de leniência da Odebrecht são imprestáveis, na palavra do juiz, por terem sido obtidas por meios ilegais e heterodoxos. O ministro disse que os agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes, e que a prisão de Lula foi um ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Uma decisão extremamente importante e que se junta a todo esse quebra-cabeça que a gente tenta entender do que foi a Lava Jato e do que foi essa prisão de Lula por esse período, a saída dele da disputa eleitoral em 2018, né, e a volta dele em 2022. Nós estamos em contato já com o repórter, o Paulo Roberto já está conosco aqui para falar a respeito justamente dessa decisão de Dias Toffoli, a repercussão disso no meio jurídico e no meio político. Olá, Paulo Roberto, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde a você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos que nos acompanham. Fabiola, foi uma decisão bombástica já agora pela manhã, de 135 páginas e bem ampla, assim, vamos dizer. Temos até que ir por partes. A principal, o ministro Toffoli, ele anulou todas as provas obtidas pelo acordo de leniência da Odebrecht. O acordo de leniência é uma delação das empresas, por assim dizer. E isso tem um efeito cascata, porque não é só ao caso do Lula. Ele faz essa extensão a todas as provas com todos os investigados, ou seja, isso vai atingir outros inquéritos, outras ações, e que o ministro deixa claro na decisão que quem vai avaliar se a ação pode continuar indo, quem vai avaliar se é caso de arquivar, se anular, vai ser o juiz de cada caso. Mas ainda assim, é uma decisão muito forte, muito bombástica, tem esse aspecto político nela, em que o ministro diz que a prisão do presidente Lula havia sido um erro histórico. E por que eu digo que tem esse contexto político, Fabiola? Porque desde que o Lula assumiu a presidência, a gente vê movimentos do ministro Toffoli de tentar se reaproximar do Planalto. E isso por quê? Precisamos voltar lá em 2019, quando o Toffoli deu uma decisão proibindo, barrando o Lula de ir no velório do próprio irmão, o Genivaldo Inácio da Silva, o conhecido como Vavá. O Lula se ressente dessa decisão até hoje, ele ficou muito magoado, e o Toffoli tem buscado essa aproximação. E aí a gente vê essa declaração agora na decisão, que a prisão do Lula foi um dos grandes erros do judiciário, o maior erro da história do país no judiciário. Ele diz ainda que teria sido o ovo da serpente dos ataques que atingiram o judiciário posteriormente. Isso vem numa esteira de outras declarações. Quando ele foi para a segunda turma, você comentou agora do pau de arara, foi assim que ele se referiu à Lava Jato, lá quando ele entrou na segunda turma desse ano. Ele também chegou algumas semanas para trás, no julgamento do juiz de garantias, que era um tema que batia bastante também na Lava Jato. Ele chegou até a mencionar o caso Cancellieri, aquele reitor que teria se suicidado, que se suicidou mesmo durante uma investigação, e ele chegou a cobrar alguma investigação, alguma medida contra os responsáveis por isso. Isso tudo é lido no contexto político de uma tentativa de se reaproximar com o Planalto, principalmente com o Lula, por conta dessa decisão de 2019. Mas a decisão não é só as provas. Ela também, o ministro Toffoli também mandou os órgãos investigarem irregularidades na condução desse processo de acordo de leniência da Odebrecht. E a AGU do governo Lula, hoje comandada pelo Jorge Messias, já anunciou que vai criar uma força-tarefa para essa investigação.
Aliás, ô Paulo, também fica nessa discussão se essa decisão do Toffoli ela é definitiva. Explica isso pra gente. Quer dizer, Uhum. isso vai para plenário? Não vai para plenário? Vai para a segunda turma? Não vai? Essa é uma decisão de anular todas essas provas? É uma decisão definitiva ou isso ainda pode ter algum desdobramento e voltar atrás? Olha, Fabiola, tudo no judiciário é sempre assim, sempre tem uma possibilidade de ter um novo desdobramento. Nesse caso dessa decisão, ela não vai para referendo imediato, ou seja, ela não vai ser posta na segunda turma para os outros ministros decidirem se vão avaliar, se aprovam ou não, mas ela pode ir para a segunda turma se alguém recorrer contra ela, no caso, o Ministério Público Federal. Nessa possibilidade, é muito difícil a gente já cravar uma tendência de votação, mas historicamente a gente vê a segunda turma dando muitas decisões desfavoráveis à Lava Jato. Nós temos o Toffoli, nós temos o Gilmar, que são dois ministros muito críticos da operação, que estão na segunda turma, então já são dois. Para ter maioria, precisa de mais um. Do outro lado, temos o ministro Edson Fachin, que tende a dar decisões mais favoráveis à força-tarefa, à extinta força-tarefa, então, o voto acaba ficando entre o André Mendonça e o Nunes Marques, que por vezes acompanham a ala do Gilmar e do Toffoli. Então, historicamente, a gente está vendo essa tendência da segunda turma de sempre votar contra a Lava Jato, impor muitas derrotas à operação. Então, não dá para dizer que vai ainda, depende-se muito de um recurso do Ministério Público. Mas, se for, a gente pode dizer que, historicamente, as chances de um eventual sucesso são baixas. A tendência é que essa decisão seja mantida. Mas é claro, o impensável sempre pode ocorrer, é difícil a gente gravar, não é uma futurologia, mas historicamente é o que a gente vê. É uma segunda turma que tem dado muitas derrotas à Lava Jato e não é de hoje. Então não vejo uma mudança muito brusca já nessas próximas semanas. Mas é importante, então, é isso que você falou, precisa ser provocado para que isso seja analisado Uhum. pela segunda turma. E essa provocação pode vir do Ministério Público, mas pode vir também, de repente, de alguém da segunda turma, Paulo Roberto, se algum integrante da segunda turma se manifestar, é possível ou não? É o Ministério Público mesmo? Olha, Fabíola, juridicamente é o Ministério Público mesmo, por ser a parte. Os ministros não tendem a se intrometer em decisões do outro ministro, até porque eles não têm esse costume, mas é sempre possível que algum ministro queira que o caso seja referendado, mas como o ministro Toffoli já não quis levar a referendo, já não botou isso para referendo, é muito difícil que isso aconteça agora. Então, seria mesmo só se o Ministério Público, que é a parte que está, vamos dizer assim, perdendo com essa decisão, recorresse contra ela e quisesse reformá-la por uma decisão colegiada. O que pode ocorrer, eles podem apresentar esse recurso, mas, como falei, historicamente eu acho um pouco complicado ter essa mudança por agora.